Bom dia em Goiás, 6:30 da manhã, 14 graus. Tá um dia fresco e bonito. E um dia bom pra gente trocar umas ideias. Ontem na live, na segunda parte, né? A gente comentou sobre o fato de que os Estados Unidos não estão entendendo os sinais direito. Eles estão tratando a China como inimiga, coisa que a China não é e nem quer ser, mas está se tornando por decisão deles, por moto próprio, né, dos Estados Unidos. E estamos ignorando a verdadeira ameaça que para sobre eles, que é a Arábia Saudita. Vamos lá, como assim a China não é inimigo? Gente, historicamente, os chineses são um povo de comerciantes. Comerciante não quer a destruição do cliente, certo? Isso não seria inteligente. E uma civilização que existe há mais de 3.000 anos não teria existência contínua tão longa se fosse estúpida, certo? Então a China não vai destruir seus clientes, isso é óbvio. Mas, no entanto, os Estados Unidos criaram toda a narrativa que acabou por transformar a China num país inimigo. Certo? Transformou a China num país inimigo. Espera aí que eu vou comprar pão pro bando. E já, gente, comprei o pão pro bando e tô levando um queijinho que eu tinha comprado. Olha, esse burro aqui, ó. Aí farinha de milho também. Quando você tá com pessoas meio adoentadas, o melhor alimento é a farinha de milho, porque tudo que você faz com fubá, você faz com farinha de milho, só que em 1/3 do tempo, muito mais fácil. Então, comprei 2 quilos de farinha de milho e tô levando um queijinho pra minha irmã fazer brusqueta. E os pães, né, claro. O bando quer pães. Mas enfim, voltando à questão que a gente estava debatendo, que é o lance geopolítico da relação entre os Estados Unidos e a República Popular da China. A situação está complicada porque, por um lado, os Estados Unidos são obcecados em manter o seu poder unipolar. Não vai acontecer. Isso é uma dívida muito grande. Vou até mostrar para vocês aqui agora o tamanho da dívida dos Estados Unidos. Bom, retomando o assunto. Vocês viram aí o tamanho da dívida dos Estados Unidos, né? E isso é só a dívida interna, que é de 31,5 trilhões de dólares. Impagável. Uma dívida impagável não vai ser paga. Além dessa, a dívida externa já ultrapassou os 20 trilhões de dólares. E o déficit em conta corrente já ultrapassou os 18 trilhões. Isso que a gente sabe, né? Porque o volume real da dívida só os americanos mesmos conhecem. Que a gente ainda tem que considerar a dívida bancária, né? Com estados estrangeiros, que deve ser altíssimo. A gente tem que considerar os investimentos estrangeiros em derivativo, que pode quebrar os Estados Unidos a qualquer momento. Então, na real, gente, se a gente for ver assim, com uma certa calma, a situação dos americanos é simplesmente horrível. E não vai ser confrontar a China que vai resolver os problemas deles. O que eles acreditam, erradamente, é que fazendo a guerra, eles vão destruir o inimigo e escapar incólumes. Igual aconteceu nas outras 2 guerras mundiais, né? Se leva a guerra até os adversários
esses adversários são destruídos economicamente. Foi o que aconteceu com a Inglaterra, aconteceu com a Alemanha, com a França, foi destruído. A infraestrutura foi destruída, todo o sistema é resetado, e aí, com todo mundo destruído e você não, os Estados Unidos recomeçam. Eles fizeram isso na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Só que agora não vai rolar, certo? Não vai rolar tanto porque, pela primeira vez na história, agora os inimigos dos Estados Unidos têm como levar a guerra até eles, certo? Não sei se eles perceberam, mas a soma de Tupolev, TU 160M com Kinjal, a partir da Venezuela, é capaz de alcançar qualquer cidade dos Estados Unidos continentais. Então eles não têm mais a primazia de não ser atacado no próprio território, certo? E outra, tem sistemas de mísseis russos que cabem tranquilamente num container, certo? Então pode haver desses sistemas tranquilamente 10, 50, 100, 200 armazenados, por exemplo, em Cuba, disfarçado de container normal. Os Estados Unidos nunca vão saber, certo? Então a situação dos Yankees hoje é essa. Eles, pela primeira vez, estão realmente ameaçados. Se eles tentarem destruir o mundo, igual eles fizeram as outras duas vezes, eles podem ser destruídos também. Eles não têm defesa contra míssil hipersônico. E a Federação tem toda uma família de mísseis hipersônicos. E a China também tem os seus, o Irã construiu, a China construiu. Quer dizer, na verdade, eles não estão tendo condições de fazer míssil hipersônico. Quer dizer, o do Irã, testado na frente das câmeras de televisão, é Mach 14. E os Estados Unidos não conseguiram fazer um ridículo Mach 5. Quer dizer, eles estão muito atrasados tecnologicamente, estão atrasados em termos de engenharia, estão atrasados em termos industrial. Eles não têm fábricas, sabe? O sistema de defesa dos Estados Unidos se resumiu a corporações monopolistas que só estão interessadas em lucro. Não estão minimamente preocupados de fato com a defesa e com a segurança nacional. Isso que é lucro extraordinário. Então o resultado é que os Estados Unidos, na prática, não tem mais uma indústria de defesa funcional. Você tem grandes corporações, certo? Um número muito pequeno de grandes corporações monopolistas que está se lixando para a segurança do próprio país. Está nem aí. Só que é lucro. Inclusive é revelador que essas corporações, a Raytheon dos Estados Unidos e a empresa que faz os tanques Leopard, as ações delas caíram na bolsa. Por quê? Por causa do fracasso meteórico dos armamentos que eles enviaram para a Ucrânia. Então a situação deles está essa, sabe? As armas que eles têm, que eles diziam que eram salvadoras, que eram ótimas, que eram excepcionais, que é o que eles têm para vender, porque os Estados Unidos hoje exportam só isso. Exporta lei, né? Tipo direito autoral, esse tipo de coisa. Exporta lei, exporta hidrocarboneto e exporta arma. Só que as exportações de arma vão cair, porque as armas deles se mostraram ineficazes. Essa que é a questão, certo? Por isso que as ações da Raytheon, por exemplo, caíram. Porque ficou óbvio para todo mundo que o Patriot é um tigre de papel facilmente derrubado. Você tem imagens deles caindo, graças a sistemas de interferência eletrônica, caindo nas ruas de Kiev. Você vê míssil caindo. Por quê? Interferência eletrônica. Não resistiu e caiu. Você tem imagens deles lançaram a bateria inteira, acho que não sei se é 20 ou 24 ou 30, coisa assim. E os 30 foram destruídos pelos sistemas antimísseis da Federação. E você tem imagens deles atingindo uma bateria de míssil da Federação e a bateria funcionando normalmente depois do ataque. Então quer dizer, eles são vulneráveis à interferência eletrônica, extremamente vulneráveis. Não tem a menor chance contra o sistema antimíssil da Federação. E para terminar de lascar, quando eles conseguem atingir o alvo por algum milagre, ele não consegue não ser efetivo.
Quer dizer, por que um país gastaria US$ 1 bilhão numa arma que não funciona? Por isso as ações da Raytheon caiu, porque o Patriot se mostrou um fracasso absurdo. E por isso que eles vão evitar também, mesmo se eles tivessem condição, não tem, colocar o F-16 em combate. Porque recentemente um foi interceptado por um Sukhoi Su-25, que é ridículo. O Su-25 é uma arma relativamente lenta, um caça relativamente lento, criado para atacar tanque, certo? E o famoso F-16 não deu conta de um. Então vamos falar sério, né? Para quem vive de vender a arma, é eita atrás de vice, é fracasso atrás de derrota. Os Estados Unidos não estão conseguindo perceber isso, que eles não têm condição de enfrentar uma nova guerra, ainda mais com a China, que é uma potência industrial. Que a Rússia é uma potência industrial, como o Irã também é uma potência industrial, mas não são potências industriais globais. A China é. A China hoje produz cerca de metade de todos os bens industriais desse planeta, certo? Então os Estados Unidos não têm a mínima, mais miserável chance de enfrentar a China no campo de batalha. Eles não têm economia para isso, não tem dinheiro para isso, não tem... Nossa, que tamanho de cachorro! Uau! Tá, ele parece aterrorizante, mas é um cachorro muito bonito. Nossa, olha o tamanhozão. Que bonito. Eu adoro cachorro, gente. Eu não tenho porque eu sou pobre e moro num barraquinho. Mas eu gostaria de ter um cão. Eu adoro cachorro. Doguinhos. Na verdade eu gosto tipo aquilo, dogões. Sabe, um cachorro manso, mas que seja grande. Mas enfim, voltando ao nosso assunto. Os Estados Unidos não tem condição, certo? Tecnológica, de engenharia industrial, financeira. E mesmo se tivesse, não sabe. Quando a gente pensa que a tal contra-ofensiva ucraniana, na verdade, é da OTAN, e se você vê a bagunça que está sendo, sabe? Parece ataque a esmo, parece frango desembestado. Não tem ordem. Quando esse ataque em linha, o Sukhoi 25 passa o fogo desse tudo. Quando eles atacam que nem doido, desembestado, os sistemas de míssil deles resolvem o problema. Então eles não estão tendo, os russos não tem nem que usar tanque contra tanque, sabe? E na verdade a infantaria mecanizada do Ocidente se mostrou ridícula, tanto que os fabricantes do Leopard alemão, a Heinz, sei lá o que, também teve queda considerável na bolsa de valor, quando ficou óbvio que o tal Leopard, que hoje no trambolho militar, aquele disseminador de bobagem que tem aqui no YouTube, ficou claro que o Leopard, pelo amor de Deus, é um alvo fácil e ridículo para o sistema antitanque da Federação. Então não dão conta, cara, não dão conta. Simplesmente isso. E mesmo assim, enfrentando a China. Está ameaçando enfrentar... e outra coisa que nós esquecemos de comentar. A marinha chinesa ultrapassou a marinha dos Estados Unidos. A marinha chinesa hoje é maior do que a marinha americana. E a marinha americana supostamente patrulha os oceanos do mundo, enquanto a marinha chinesa fica só em torno da China. Então, se ele tivesse que reunir as forças, seria horrível, porque todas as áreas onde eles têm bases, são mais de 800, ficaria desprotegida. O máximo que os Estados Unidos podem reunir é o quê? 40% da marinha? 50% da marinha? Então, para a China, a marinha americana é alvo fácil, porque tem sistemas de guerra eletrônica ultrapassados, armamento antigo. Se eles tivessem que lutar, eles apanhariam com muita facilidade, porque os novos navios chineses,
Eles são armados com mísseis hipersônicos, com os que não são hipersônicos são supersônicos, e os americanos nem isso. Então você pode ser afundado com muita facilidade, certo? Sem falar que se a federação entrasse no meio para jogar os brinquedos que ela tem, aí já era. Perfeito? O único campo em que os Estados Unidos ainda são superiores à China, não a federação, é no de submarino. Perfeito? E uma coisa interessante, se você parar para refletir, é que, bom, todo o sistema de defesa naval russo é baseado em submarino. E os russos têm uma estratégia interessante de planejamento tático operacional, que é evitar desenvolver uma arma sem ter defesa contra ela, imaginando que no futuro alguém pode fazer uma igual. Nisso são diferentes da arrogância americana, que eles acham que eles vão fazer uma arma, só eles vão ter, e eles são os crois. Não. Ora, se a federação tem um sistema sistema de defesa naval, baseado sobretudo em submarino, isso quer dizer, dentro da ótica russa, que eles têm mecanismos de eliminação de submarino. E de fato tem, certo? Graças ao sistema de pele inteligente, eles conseguem detectar os submarinos do inimigo com bastante facilidade. E uma vez detectado, é só neutralizar. Coisa que os Estados Unidos não são capazes. O Belgorod, o destruidor de continentes, está por aí, em algum mar do mundo. Ninguém sabe aonde, só os russos. Quer dizer que ele pode estar nas portas de Nova York, certo? E os americanos não sabem. Então, sério, nessas condições, gente, é ridículo que os Estados Unidos queiram abrir uma frente de combate contra uma potência que definitivamente eles não têm como derrotar. E mesmo assim eles estão insistindo. Pior de tudo, é um inimigo que não queria ser inimigo deles. Porque, reitero, é um país de comerciante. Comerciante, cara, só quer fazer negócio. Certo? Só fazer negócio, que eles têm feito há milênios. E aí transformaram a China em inimigo. O Xi Jinping não confia no Biden, não acredita que os Estados Unidos são capazes de manter a palavra, de fazer nenhuma negociação séria, e estão ficando irritados. Os chineses estão ficando irritados, certo? Mas mesmo assim, eu repito, não é a China que os Estados Unidos devem temer, nem a Rússia. Que a Rússia, ela não quer guerra com os Estados Unidos, simplesmente porque isso custaria, mesmo que ela vencesse, eu acredito que ela venceria, mas custaria a vida de russos, certo? Mesmo ela tendo sistemas de defesa fantásticos, Noodle, A235, A350, S400, S500, S550, Presvest, um sistema em camadas contra eventuais mísseis, nukes americanos, e basicamente invulnerável para grandes cidades como Moscou, São Petersburgo, Ekaterimburgo, Volgogrado, Samara, Kazan. Ainda haveria possibilidade de artefatos atingir alguma cidade mais isolada, né? E portanto, custar a vida de cidadãos russos. E isso a Rússia protege a todo preço, certo? Então, diferente dos Estados Unidos, que não estão nem aí para a vida dos próprios soldados, da própria população, a Rússia se importa muito. Tanto que, diferente dos Estados Unidos, onde não existe abrigo para um caso de hecatombe, na Federação Russa tem. A maioria das cidades médias e grandes da Rússia tem metrô. E nas estações de metrô você tem abrigos extraordinários. Eu particularmente conheço pessoalmente o aeroporto de Moscou, que é uma coisa assombrosa. E lá cabe a cidade inteira lá dentro. E não é só para ficar protegida por um dia, não. Dá para ficar meses lá. Então, Moscou está protegida. São Petersburgo está protegida. Volgogrado, Ekaterimburgo, tudo protegido. Nova York não. Chicago não, Detroit não, São Francisco, Los Angeles, Houston,
Miami, Atlanta, Memphis, St. Louis, Minneapolis, Nova Orleans, Dallas. Essas cidades não são protegidas. E os Estados Unidos agem como se simplesmente não se importassem. Porque basicamente eles não se importam. Perfeito? Agora a Rússia, repito, sim, ela se importa. Então ela vai fazer o possível para chegar na solução definitiva. Como a China também vai fazer, embora não com tanta veemência. A China não com tanta veemência. O Partido Comunista Chinês tem bem menos paciência do que o Rússia Unida. Entendam isso. Essa brincadeira que os Estados Unidos estão fazendo com a China é muito mais perigosa. Certo? Porque o princípio da defesa chinesa é mais rígido do que o da defesa russa. Os russos são incrivelmente pacientes. Ok. Posto isso, qual que é o inimigo real dos Estados Unidos? Quem que os Estados Unidos deveriam temer? A Arábia Saudita. Por uma série de motivos. Motivo número 1, no momento em que a Arábia Saudita decidir não vender petróleo em dólar, a economia dos Estados Unidos já era. Acaba o país. Acaba. Não vamos vender mais petróleo em dólar. Pronto, os Estados Unidos já era. No instante seguinte. Certo? No instante seguinte. Motivo número 2. A Arábia Saudita é um país de banqueiro desde a época dos nabateus. Desde antes de Salomão. Não é uma tribo que são acostumada a massacrar, não. Não. Certo? Quando os vikings ainda faziam sacrifício humano, na verdade milhares de anos antes, os árabes já eram uma civilização sofisticada com banqueiros. Eles sabem o que fazer. Nesses 100 anos vendendo petróleo, os árabes acumularam uma fortuna incalculável e esconderam ela no mundo inteiro. Eles têm ações nos bancos do mundo inteiro e podem quebrar o banco que eles quiserem. E a espinha dorsal dos Estados Unidos é o sistema financeiro, que os árabes, como eu disse, quebram a hora que quiser. E aí temos o motivo 3. O Bin Sultan, que é um gênio, odeia o Joe. Ele detesta o Joe. Ele tem planos de ser o novo califa, de ser o libertador do mundo islâmico. Certo? E aí, diante disso, os Estados Unidos deveriam ser muito cuidadosos com a Arábia Saudita e não são. Inclusive, foi dado o recado, né? A recepção ao Blinken foi como a recepção a um cachorro. Nem a bandeira dos Estados Unidos eles levantaram. Compara isso com a recepção que eles deram ao Lula, que eles deram ao Maduro na véspera. E com o apoio que eles dão no Irã. Então, os Estados Unidos deveriam ficar atentos, muito atentos, e não estão. O preço disso pode ser caro, muito caro. Eu honestamente não me importo, tá passando da hora, né? Bom dia.